Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar da NR9, um novo texto que entrará em vigor se tudo ocorrer bem, se a comissão tripartite não mudar de opinião, dia 1º de agosto de 2021. Nós vamos ler na íntegra um novo texto. A NR9 chamava-se Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. É o texto que ainda está vigente. Entretanto, depois do dia 1º de agosto de 2021, o texto vigente será NR9, avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos. Vamos ao texto na íntegra. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, deixa seu like, curta, comenta e compartilha para mais um profissional da área de segurança do trabalho. Bem-vindo ao canal TST Versátil. Então, pessoal, é uma norma que ficou bem curta, então nós seremos breve aqui neste resumo. Ela vai ter todo o seu sumário, o campo de aplicação e objetividade. O objetivo dessa norma, pessoal, vai estabelecer requisitos para avaliação das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos, quando esses riscos forem identificados no Programa de Gerenciamento de Risco, que está previsto na NR1, e subsidiá-los quando as medidas de prevenção dos riscos ocupacionais. Então, entenda bem, raciocine comigo. Se no PGR identificar riscos químicos, físicos e biológicos, a NR9 ela vai ter aí as diretrizes para essas avaliações, ok? Então, qual o campo de aplicação dessa norma? Onde houver exposição. Tem exposição, tem o PGR e GRO, essa norma deve então ser aplicada. Óbvio, a abrangência e produtividade das medidas depende das características, exposição e das necessidades de controle. A SNR, pessoal, esta NR e seus anexos devem ser utilizados para fim de prevenção e controle dos riscos ocupacionais. A norma é bem clara: físico, químicos e biológicos. Essa norma, a NR9 e seus anexos, são para a prevenção desses riscos físico, químico e biológico. Olha, pessoal, não vá entender essa avaliação e controle dessas exposições dos riscos ocupacionais com a caracterização das atividades insalubres ou perigosas descritas na NR15 e NR16. Então, atividade perigosa, atividade insalubre, vão estar previstos dentro dessas normas, 15 e 16, ok? O que a NR9 vai fazer? Ela vai apenas avaliar e monitorar os riscos químicos, físicos e biológicos. Tudo bem? Então, essa identificação das exposições desses três elementos, químicos, físicos e biológicos, a gente falou agora há pouco, essa exposição, pessoal, ela deverá considerar a descrição das atividades que a empresa, o colaborador e o trabalhador realizam, a identificação do agente e as formas de exposição, as possíveis lesões ou agravos à saúde relacionadas às exposições identificadas, fatores determinados da exposição, medidas de prevenção já existentes e identificação dos grupos de trabalhadores expostos. Então, lembra-se do grupo homogêneo de exposição. Dentro da NR9 também pode ter esse grupo homogêneo de exposição. São os trabalhadores expostos ao mesmo grupo de risco, aos mesmos riscos. Essa avaliação, pessoal, deve ser preliminar das atividades e os dados já disponíveis aos agentes físicos e biológicos a fim de determinar a necessidade de adoção direta de medidas de prevenção ou realização das avaliações qualitativas, ou, quando aplicáveis, avaliações quantitativas. Então, essa avaliação, pessoal, vai ser de forma preliminar, ok? E aí ela vai determinar.
eu vou ter que fazer uma adoção qualitativa ou quantitativa, ok? Então, para avaliação quantitativa das exposições dos riscos físicos, químicos e biológicos, quando necessário, quando houver necessidade, deverá ser realizada para comprovar o controle da exposição ocupacional aos agentes identificados, dimensionar a exposição ocupacional dos grupos de trabalhadores e subsidiar o equacionamento das medidas de prevenção. Então, pessoal, quando necessário, se realizar a avaliação quantitativa, será levado em consideração esses 3 itens que a gente acabou de falar aqui. Essa avaliação quantitativa deve ser representativa da exposição ocupacional, abrangendo aspectos organizacionais e condições ambientais que envolvam o trabalhador no exercício de suas funções. Então, eu tenho 100 trabalhadores florestais, o caso da NR31, quem trabalha com silvicultura, 100. Eu vou fazer a avaliação nos 100 colaboradores? Nos 100? Não. Por quê? Deve ter uma representatividade. Por quê, pessoal? Porque eles estão expostos, eles são do mesmo grupo de exposição, expostos aos mesmos riscos, ao mesmo ambiente de trabalho. Então, não há a necessidade de fazer essa amostragem com todos os colaboradores. E aí não seria uma representação, ok? Os resultados das avaliações das exposições ocupacionais, agentes físicos, químicos e biológicos devem ser incorporados aos inventários de risco. Aqui entra um detalhe muito interessante. O PGR e o GRO, eles vão fazer o levantamento dos riscos químicos, físicos e biológicos, ok? Fez esse levantamento, a NR9, a Avaliação e Controle das Exposições, ela vai fazer as avaliações e essas avaliações devem ser incorporadas ao PGR, ok? Então, levanta-se o risco, avalia e incorpora-se ao PGR. Essas avaliações devem ser registradas pela organização conforme aspecto específico do anexo dessa norma regulamentadora, ok? As medidas de prevenção e controle ocupacionais devem ter medidas de prevenção e controle ocupacionais referentes a cada agente físico, químico e biológico estão estabelecidas nos anexos dessa norma regulamentadora. Devem ser adotadas as medidas necessárias para a eliminação ou controle das exposições ocupacionais relacionadas aos agentes físicos, químicos e biológicos, de acordo com os critérios estabelecidos nos anexos dessa norma, em conformidade com qual documento? PGR. Se você não sabe o que é um PGR, vou deixar na descrição desse vídeo, um link para você acessar o que é o PGR, para você acessar um e-book grátis falando sobre o GRO e o PGR. E este documento, pessoal, vai ter que ter, como a gente falou, vai ser incorporado e vai ter que se gerar um plano de ação para as situações identificadas nas avaliações e controle dessas exposições ocupacionais. Enquanto não for estabelecido anexo a essa norma, deve ser adotado para fins de medidas de prevenção. Há critérios limites de tolerâncias constantes na NR15 e seus anexos, como nível de ação para agentes químicos, metade dos limites de tolerância, como nível de ação para agente físico, metade da dose. Na ausência dos limites de tolerâncias previstos na NR15 e seus anexos, devem ser utilizados para adoção de medidas aqueles previstos na American Conference of Governmental Industrial Hygienes, ACGIH. Considera-se nível de ação o valor acima do qual devem ser implementadas ações de controle sistemático de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições ocupacionais ultrapassem os limites de exposição. Pessoal, essa norma ficou com apenas 3 páginas, muito fácil de ler, muito fácil de reler. Dá para você ler todos os dias se você quiser, você ter um aprendizado, para você entender, compreender e ensinar para outras pessoas quais são as diretrizes e os parâmetros mínimos legais que serão exigidos na NR9.
Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, curta, comenta e compartilha para mais um profissional da área de segurança do trabalho. Bem-vindo ao canal TST Versátil.